Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Aquarize. O meu nome é Rodrigo e o tema de hoje é um tema primordial, essencial para quem está entrando no hobby do aquarismo. O nosso assunto de hoje é o pH. Então, meus amigos, o que é o pH? O pH, ele é uma sigla da palavra potencial hidrogeniônico. Esse é o nosso pH, nosso potencial de hidrogênio, mas algumas pessoas se referem a ele como o potencial hidrogeniônico da água. Uma molécula de água, ela é composta por H2O. Então a gente tem o nosso H2O. Isso é a nossa água. E o que o pH tem a ver com isso aqui? O pH, na verdade, ele mede para nós, ele é uma medição para que nós possamos saber quanto de hidrogênio vai ter dissolvido na nossa água. Quanto mais hidrogênio está dissolvido na nossa água, mais ácida ela tende a ficar. Tem muita gente que se refere ao pH como o grau de acidez da água. Então, como é que a gente sabe quando a água ela está ácida, quando ela está neutra ou alcalina? Bem simples. Existe uma escala de pH que ela vai de 0 a 14. Ou seja, ela é 0 a 14. Ok? E aqui no meio vai o nosso 7. É convencionado que o 7 é considerada uma água neutra. Então, tudo que for menor que 7 vai ser considerado ácido. E tudo que for maior que 7 será considerado alcalino. Então, vamos colocar aqui. Ok. Como é que eu faço o meu teste de pH? Bem simples de testar. A gente compra em qualquer loja de aquarismo um simples teste de pH e ele vai conter, no interior da caixinha, vai conter uma tabela. Vou mostrar para vocês a tabela. Essa é a tabela do teste de pH. Quanto mais verdinha para o amarelo fica a cor do nosso teste, porque ele é baseado em cores, a nossa água vai estar mais ácida. E quanto mais puxada para o azul, mais ela será alcalina. Esse teste aqui é um teste da Labicon e ele vai medir os nossos pHs entre 6.2 e 7.5. E aí a gente vai fazer o teste para saber qual é o nosso potencial hidrogeniônico, ou qual o nível de acidez que está a nossa água. Então, o que determina se uma água é ácida ou alcalina? Então, o que acontece? A gente tem o nosso H2O. Esse H2O, em contato com outras moléculas, outros sais, isso aqui vai se quebrar. E quando essa molécula se quebra, o que acontece? Eu vou ter um H+, e um OH-, ok? Quanto mais moléculas
de H+ eu tiver na minha água, mais ácida a minha água vai ser. Quanto mais moléculas de OH-, mais alcalina a minha água vai ser. Então, na verdade, um teste de pH, ele é um teste que ele mede quanto de hidrogênio nós temos dissolvidos dentro do nosso aquário. Isso é um teste bem simples de se realizar, como eu mostrei para vocês. Vocês vão pegar uma pipeta, se eu não me engano é 4 ou 5 ml naquela pipeta, e 3 gotas de reagente, dá uma sacudida e ele já vai mudar a cor e já vai apresentar, vocês vão fazer a comparação naquela tabela. É um teste muito simples de fazer, muito rápido de se fazer. Lógico que existem marcas melhores de testes. Se a gente vai fazer um teste da Cera, por exemplo, né? Não é... Mas esse teste aqui da Labicon aqui, ele é um teste ok, funciona tranquilo, mas se você precisa de uma escala maior de pH, eu aconselho um teste de um laboratório maior, a nível internacional, que isso sempre é bom. Então agora a gente já sabe o que é o pH. Nosso pH é o nosso potencial hidrogeniônico, ele mede os níveis de hidrogênio dissolvidos na nossa água. Com isso, a gente tem que entender o seguinte: existem tipos de peixes que vivem em pH ácido, existem tipos de peixes que vivem em pH alcalino, assim como existe também peixes que vivem em pH neutro. O que acontece? Uma coisa que tem que ficar bem clara. Eu posso colocar um peixe de água ácida em um pH alcalino. Eu posso colocar um peixe de água alcalina em um pH ácido. Eu posso pegar um alcalino e um ácido e colocar em uma água neutra. Gente, quando eu estou tratando com vidas, e peixes são os meus animais de estimação, que eu gosto muito. Então, quando eu me propus a criar um aquário, quando eu me propus a criar um biótipo, a primeira coisa que eu me preocupei foi em saber qual peixe que eu queria, que eu almejava, e como é o lugar onde esse peixe vive. Qual é o tipo de água que tem no lugar de onde esse peixe foi resgatado na natureza. Tem um sério problema em colocar um peixe de água ácida em um pH alcalino. A gente tem um sério problema em trazer um peixe de água alcalina e colocar numa água ácida. Se eu pegar um peixe de água alcalina e colocar numa água ácida, o organismo dele não está preparado para esse tipo de água. Com o tempo vai começar a corroer as nadadeiras do peixe, as brânquias, os olhos, e esse peixe vai definhar até morrer. Se eu pegar um peixe de água ácida e colocar num pH alcalino, o que vai acontecer? Esse peixe vai começar a perder aquela mucosa corporal protetora dele. E perdendo aquela mucosa, ele fica exposto a bactérias, ele fica exposto a doenças, a N variedades de problemas que podem ocorrer. Então, a gente não deve estar alterando o pH do nosso peixe. Se eu tenho um peixe de água neutra e coloco na água alcalina, já vai dar estrago. Se eu coloco ele na água ácida, já vai dar estrago. Então a gente tem que ter muita consciência de que eu não posso pegar peixes dos 3 tipos de pH e colocar no meu aquário. O meu peixe não está vivendo bem. Não é porque eu tenho o peixe aqui
há 2 meses eu estou criando, por exemplo, estou criando Kingio junto com Neon. Meus peixes estão ótimos. Faz 3, 4 meses que eles estão comendo, eles estão nadando. Todo animal come, todo peixe nada. Não quer dizer que eles estejam bem. O organismo dos peixes foi adaptado por milhões, talvez bilhões de anos, foi adaptado para viver em uma determinada região do mundo, em um tipo de biótipo, e não é em 2, 3 meses que eu vou mudar a biologia desse animal. Então as pessoas precisam ter um pouco de consciência, e não é porque o seu peixe de água alcalina está vivendo na água ácida há 2, 3 meses que ele está adaptado. Isso é um grande problema que a gente enfrenta, é que as pessoas não buscam o conhecimento, as pessoas não têm um mínimo de discernimento em fazer as coisas erradas, somente pensando em dizer para as outras pessoas que eu fiz e deu certo e é eu que sei. Isso está errado e isso tem que mudar. Ok, gente? A gente sabe que não podemos colocar peixes de água ácida em um pH alcalino e vice-versa. Então, cada um no seu quadrado. Outra coisa, muito importante. O pH é medido em escala logarítmica. Então, isso quer dizer o quê? Que um pH 5 ele é 10 vezes menor do que um pH 6. E esse mesmo pH 5, ele é 100 vezes menor do que um pH 7. E esse mesmo 5, ele é 1000 vezes menor do que um pH 8. Então, não é um pontinho, são muitos pontinhos. Esse 5, ele vai ter aqui dentro dele 5.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, 7, 8, 9, até virar o 6. É uma escala muito grande. Então, quando a gente tem uma variação de pH, isso pode trazer consequências negativas para o nosso peixe. Nosso peixe pode parar de se alimentar, ele pode ficar debilitado. Então, a gente tem que atentar muito ao que está acontecendo no nosso aquário e sempre fazer aquele nosso teste semanal de pH. Então, como que a nossa água tende a ficar, por exemplo, mais ácida, mais alcalina? Eu vou dar uma explicação para vocês. Eu vou apagar aqui alguns itens aqui. Então, agora eu vou falar para vocês algumas coisas que reagem dentro do nosso aquário, fazendo com que a nossa água fique ácida ou alcalina. E essas coisas, muitas vezes as pessoas têm dúvida, a minha água está acidificando e eu não sei porquê. A minha água está muito alcalina e eu não sei porquê. A minha água, semana passada, estava 7.4 e agora está 7.8. Minha água estava 6.8 e agora está 7.4. Isso acontece, algumas vezes isso acontece, e eu vou citar para vocês alguns itens que podem contribuir para que se tenha essa instabilidade de pH dentro do aquário de vocês. Uma das coisas, embora as pessoas muitas vezes não saibam, uma das principais coisas, matérias que nós temos dentro do nosso aquário e que acidifica a água é a matéria orgânica. Então, quando as pessoas dizem para vocês, pessoas falam,
quero baixar o meu pH, mas eu não sei como. Coloca um tronco, coloca uma raiz, né? O que tronco e raiz têm em comum? Ambos são matéria orgânica. Matéria orgânica aumenta a acidez da nossa água. Então a gente pode pensar que, assim como o tronco, assim como a raiz, assim como excrementos, assim como comida, toda aquela matéria orgânica que entrou no nosso aquário, ela faz o quê? Ela vai virar amônia. Ela vai entrar em decomposição e vai virar amônia. A amônia, por sua vez, vira nitrito. E o nitrito, por sua vez, vira nitrato. E o nitrato gera o ácido nítrico. E esse ácido nítrico acidifica a tua água. Ou seja, é por isso que a gente sempre fala TPA num período máximo de 15 dias. No máximo, a cada 15 dias deve se realizar uma TPA, porque a matéria orgânica que está em decomposição dentro do aquário, ela vai trabalhar em cima do pH. O ácido nítrico, ele é um ácido forte e ele vai fazer com que o pH desça, tornando a sua água mais ácida. E aí, por algumas vezes, muitas vezes, acaba ocorrendo um desequilíbrio dentro do nosso aquário. É muito comum. As pessoas querem baixar o pH, aí alguém fala lá, coloca um tronco, coloca raiz, turfa, coloca matéria orgânica. Então, matéria orgânica desce o pH, vai acidificar a sua água. E para subir o pH, como é que faz? Para subir o nosso pH, vou colocar uma seta aqui para baixo. Para subir o nosso pH, a gente usa rochas calcárias. Ou no formato de substrato, moído, né, que a gente vai usar com o substrato no nosso aquário. É esse tipo de rocha, ela, com o tempo, ela vai dissolvendo material na nossa água, que vai consumindo, vai se ligando, pegando as moléculas de hidrogênio, com isso menos hidrogênio solto, a água tende a ficar mais alcalina. Então, rochas calcárias, basalto, lembrei dessa agora, basalto, a grande maioria das rochas que a gente vê para colocar no aquário, elas vão alcalinizar a água. Não existe rocha que acidifica a água. Tem algumas rochas que são neutras, madeira petrificada, que é a rocha que eu tenho aqui no aquário do canal. Se eu não me engano, a Dragonstone, ela é uma rocha também neutra, e seixo de rio, ele tende a ser neutro. Então tem muita gente que usa cascalho de rio como substrato e ele é neutro. E tirando madeira petrificada, a Dragonstone e seixo de rio, todo o resto vai alcalinizar a água. Então tem muita gente que gosta muito de usar, por exemplo, dolomita, aragonita. Tem muita gente que gosta de usar esse tipo de material, essas pedras, muitas vezes no formato de substrato, moído,
para colocar no fundo do aquário, porque eles tendem a alcalinizar a água. Isso é bom? Sim. Para alcalinizar a água, sim. Porém, não adianta eu colocar um substrato de aragonita, de dolomita e ter, por exemplo, 50 peixes dentro do meu aquário produzindo matéria orgânica, porque isso nunca vai dar o efeito que a pessoa espera. E ainda tem outro problema. Eu quero manter o meu pH em 7,4, por exemplo. Então eu coloquei dolomita, aragonita, qualquer rocha calcária ali, qualquer substrato que tende a alcalinizar a minha água. Mas eu tenho um número de peixes. Então, o que as pessoas falam e o que elas fazem? Muitas vezes elas vão colocando aos poucos. Quando conseguem, por exemplo, dolomita em pedras grandes, assim, as pessoas colocam como enfeite dentro do aquário, aí alcaliniza a água. Então, o que acontece? Elas vão adicionando essas rochas e fazendo um acompanhamento, tudo ok. Vão fazendo um acompanhamento até que elas conseguem atingir, sem produtos, somente com rochas, atingir aquele pH que elas estavam querendo. Vamos colocar aí um 7,4. Eis que, por algum problema, um dos meus peixes morreu. Quando o meu peixe morreu, o que aconteceu? Houve um desequilíbrio, porque eu estou adicionando essas rochas para gerar um equilíbrio entre a matéria orgânica, que, como eu falei, acidifica a água, e as rochas alcalinizantes. A partir do momento que um dos meus peixes morrem, o meu nível de acidez, ele tem de produção de acidez, ele vai tender a baixar e com isso o meu pH vai subir e vai alterar. Então é uma briga constante. Qual é o correto? O correto é buscar uma forma de tamponar esse pH através da reserva alcalina. Outro item que também faz o nosso pH descer é o nosso CO2. O nosso CO2. Nosso CO2 faz o nosso pH descer. Nosso pH ele tende a ficar mais ácido com a injeção do CO2. Mas por que isso acontece? Acontece por um motivo bem simples. Quando o nosso CO2 entra em contato com a nossa água, esse CO2 entrou em contato com a nossa água, ele vai formar o nosso H2CO3. O que é isso? Ácido carbônico. O nosso ácido carbônico. O que o ácido carbônico faz? Acidifica a nossa água. Então é mais uma coisa aí, mais um item que faz a nossa água acidificar. Por esse motivo, quando se adiciona o CO2 dentro do aquário, é bem importante que a gente consiga aumentar a nossa dureza carbonada, a nossa reserva alcalina no aquário, porque dessa forma a gente vai ter uma reserva para segurar o nosso pH aonde ele está, para tamponar. E para isso muita gente usa uma mistura de acid buffer com alkaline buffer. Tem a proporção ali nas embalagens. Eu, por exemplo, eu gosto de usar um produto chamado Carbonate da Aquavitro para dar uma levantada no KH, que é a nossa reserva alcalina, e mais para frente nós vamos falar do nosso KH.
justamente porque no período em que está sendo adicionado o CO2, durante o fotoperíodo, para quem tem plantas, lógico, o pH do aquário tende a cair. E ele tende a cair muitas vezes de forma brusca, em questão de poucas horas durante o fotoperíodo. Esse pH ele tende a cair às vezes de forma brusca e numa quantidade gigantesca de pontos. Então um pH ele pode cair aí de 7 para 5. Isso acontece, é bem fácil de acontecer esse tipo de problema quando se injeta o CO2. Então por isso tem que fazer toda uma preparação do terreno para a chegada do CO2. E uma última coisinha que eu quero falar para vocês sobre os aquários plantados. Tem muita gente que adora tentar subir o pH do aquário com bicarbonato de sódio. Todo mundo conhece o bicarbonato de sódio e todo mundo, acredito eu, estudou na escola o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, como o próprio nome já diz, sódio. Sódio é sal. O pessoal coloca no aquário. Eu quero subir o meu pH. Bicarbonato de sódio, ele faz o teu pH disparar para cima, de forma desordenada. Quebra as moléculas. Os bicarbonatos se dissolvem na água, em contato com outras moléculas de outros sais, e com isso ele tende a evaporar. E o que vai sobrar no teu aquário? No teu aquário vai sobrar o teu sódio. Sódio é bom para as plantas? Não. Sódio não é bom. Sal não é bom para as plantas. Se você colocar um punhado de sal num vaso de planta, a sua planta morre. Então não coloque isso no seu aquário. Suas plantas não merecem receber sal. Cuide do seu aquário, cuide de suas plantas. Bicarbonato de sódio não é uma alternativa correta para subir o seu pH, nem o seu KH, justamente por causa do sódio. Então, procure uma outra alternativa que não vá agredir o seu aquário, não vá agredir as suas plantas e a longo prazo não vá agredir os seus peixes. Sempre trate o seu peixe com amor. Nossos animais devem ser tratados com respeito. A partir do momento que nós decidimos criar um biótipo, decidimos montar um aquário, nos dedicarmos ao hobby do aquarismo, nós temos que bater em cima da tecla da responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu devo ter responsabilidade de manter os meus animais saudáveis. Quando eu falei aqui que não se mistura pH de peixe, eu devo manter o meu peixe com o pH do mesmo local que ele é coletado na natureza. Existem muitos peixes, principalmente os peixes que são para aquários amazônicos. Esses peixes, a maioria deles não são criados em cativeiro, eles são coletados na natureza. A gente vê muita tabela na internet dando os parâmetros ideais para alguns peixes, e você vê peixes ali que os parâmetros de pH variam de 6 a 7,4. Não existe. Isso simplesmente, gente, não existe. Ou ele vive numa água ácida ou ele vive numa água alcalina. O peixe que suporta um pH que vai de 6,5 a 7,5, esse peixe não existe. Simplesmente não existe.
Existem peixes que vivem em pH ácido, mas que existem a mesma espécie e existe o mesmo peixe que vive na água alcalina, porque se adaptou durante milhões de anos, reproduziu e o seu organismo foi se adaptando. Mas isso levou milhões de anos. Não posso pegar o meu peixe de água alcalina e colocar na água ácida, porque ele vai morrer. Eu não posso pegar o meu peixe da água ácida e colocar na água alcalina, porque ele vai morrer. A mesma coisa acontece com esse peixe, que existe em dois locais diferentes, um de pH ácido e outro de pH alcalino, é o mesmo peixe. Porém, eles estão há milhões de anos nesses dois biótipos distintos. E se você pegar eles e trocar de biótipo, eles vão morrer. Porque o pH dele não vai de 6,5 a 7,5. E as pessoas devem ter consciência de que isso não se faz. Quando eu me proponho a criar um aquário, a criar um biótipo, eu devo criar o biótipo o mais próximo da realidade de onde aquele peixe foi resgatado, porque aí sim eu vou estar fornecendo qualidade de vida para esse animal e eu tenho certeza que a vida dele vai ser próspera e longa e com muita saúde. Então, eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entender um pouquinho o que é o pH, o que é o nosso potencial hidrogeniônico, o que é o nosso medidor de acidez da água, e entendendo um pouco a escala, que vai de 0 a 14, entendendo que um peixe de uma água ácida ele não deve, em hipótese alguma, ser colocado numa água alcalina, que nós devemos ter respeito aos nossos animais. Eu espero que vocês tenham entendido também alguns exemplos que eu dei de elementos do nosso aquário que podem acidificar ou alcalinizar a nossa água. E eu espero que o pessoal tenha bastante consciência ao criar os seus animais. Então eu fico por aqui hoje. Vou deixar aqui hoje um abraço especial para o meu amigo Everton, que acompanha e comenta sempre os meus vídeos, e peço para vocês com muito carinho, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos essa informação, porque eu tenho certeza que essa é uma informação muito válida e muito preciosa, e guarde essa informação com você, quando você for montar o seu aquário, quando você que está pensando em montar, ou que comprou um aquário e está em início de fase de ciclagem, se você tem alguma dúvida, manda sua dúvida para mim, que eu lhe ajudo. Eu vou lhe ajudar. Aqueles que me acompanharam nesse vídeo até o fim, agradeço o tempo de vocês e fica aqui um grande abraço a todos.